O aliciamento no Minecraft. No dia 17 de fevereiro de 2014, Breck Bednar, de 14 anos, entrou num táxi à porta de casa em Caterham, Surrey. Breck era um adolescente tímido e inteligente que adorava construir mundos elaborados no Minecraft e jogar shooters online com um pequeno grupo de amigos. No centro desse grupo estava Louis Daines, um gamer mais velho de 18 anos, que geria o servidor que os rapazes usavam e que o Breck nunca tinha conhecido pessoalmente. Ao longo de mais de um ano, Lewis foi-se transformando lentamente de um líder de clã amigável em algo mais sombrio. Gabava-se de empregos imaginários em Nova York, trabalhos secretos para o governo e enormes quantias de dinheiro, pintando-se como um gênio da programação que podia tornar o Breck rico. Nas conversas de voz, criticava os pais e os amigos do Breck, dizendo-lhe que o estavam a impedir de avançar, enquanto só o Lewis o compreendia verdadeiramente. A mãe do Breck percebeu a mudança no filho, reduziu-lhe o tempo de jogo e chegou mesmo a ligar para a polícia para os alertar sobre este homem mais velho do servidor. Nesse fim de semana de fevereiro, Lewis conseguiu finalmente convencer o Breck a ir sozinho ao seu apartamento, prometendo-lhe uma parte de um negócio informático lucrativo. Dentro daquele pequeno apartamento em Essex, não havia empresa nem futuro. A certa altura desse dia, o Breck foi amarrado e esfaqueado no pescoço, morrendo no chão do apartamento onde tinha entrado a pensar que ia encontrar um colega gamer e mentor. Mais tarde, enquanto a polícia reconstruía o crime, descobriram que o Lewis chegou mesmo a partilhar imagens do corpo do Breck com o mesmo grupo online onde a amizade deles tinha começado. Um rapaz que só queria construir mundos virtuais foi morto por alguém que usou os jogos para o afastar do mundo real. O colapso do eShit. A 4 de março de 2009, Tim Eves, de 25 anos, estava a correr no mesmo sítio, na sala de estar da sua casa em Upton-on-Sea, na costa inglesa. O Tim era chefe de escuteiros, ciclista entusiasta e baterista, aparentemente em boa forma e saudável, e nessa noite estava simplesmente a suar um pouco com o Wii Fit da Nintendo, com a namorada por perto. Enquanto saltava na balance board, conversava ao telefone com a mãe, rindo-se por ter encomendado um kebab e bebendo um copo de vinho do Porto entre jogos. Para o Tim, a consola era uma forma de transformar o exercício em algo divertido. Para quem assistia, nada naquela cena parecia perigoso. Não havia grande velocidade nem pesos pesados, apenas um jovem a correr no seu próprio salão em frente à televisão. Depois, quase sem aviso, o Tim parou a meio de um passo, vacilou e de repente desabou no tapete. A namorada e um amigo ajoelharam-se ao lado dele, começando as compressões torácicas enquanto o menu da Wii permanecia silencioso em segundo plano. Os paramédicos levaram-no rapidamente para o hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. A causa provável foi uma arritmia cardíaca oculta, por vezes chamada de síndrome de morte súbita do adulto, uma condição que pode surgir sem qualquer sinal evidente. O jogo não matou o Tim da forma como os títulos sugeriram, mas a sua história revela um horror diferente. Num momento, ele corria alegremente por uma paisagem colorida de desenhos animados no ecrã e no seguinte, a vida real simplesmente parou. O acidente do Pokémon GO. A 23 de agosto de 2016, Kiji Go, um camionista de 39 anos, fazia entregas em Tokushima, na ilha japonesa de Shikoku. Nessa noite, ele encostou sua pequena carrinha numa estrada estreita ladeada de campos e casas, olhou para o telemóvel e abriu a nova obsessão do ano, o Pokémon GO. Enquanto avançava em direção a uma passadeira, o ecrã mostrava uma criatura por perto e Keiji concentrou-se no mapa iluminado em vez do asfalto real à sua frente. Ao mesmo tempo, duas mulheres desciam do passeio a caminho de casa atravessando o cruzamento. Testemunhas disseram mais tarde que o caminhão nunca abrandou. Keiji só olhou para cima quando sentiu o impacto e ouviu um baco horrível contra o capô. O telemóvel escorregou-lhe da mão quando travou demasiado tarde, com o veículo a deslizar até parar vários metros depois da passadeira. Ambas as peões foram projetadas para o chão. Uma das mulheres sobreviveu com ferimentos, mas a senhora de 72 anos, que caminhava ao seu lado, sofreu lesões devastadoras e morreu pouco depois. Keiji admitiu de imediato que andava à caça de monstros digitais enquanto conduzia e desfez-se em lágrimas ao falar com a polícia. Em tribunal, pediu desculpa à família da vítima, dizendo que, se simplesmente tivesse guardado o telemóvel, ela ainda estaria viva. Um jogo criado para incentivar as pessoas a andar mais e a explorar os seus bairros transformou, em poucos segundos de distração, uma rota de entregas banal numa cena fatal. A vingança do café Counter-Strike. Na primavera de 2008, na cidade siberiana de Novosibirsk, Alexei, de 17 anos, passou mais uma noite num cibercafé de cave cheio de fumo. À sua frente, Alexander, de 14 anos, fitava um monitor a piscar. Os dois rapazes estavam presos em sucessivas rondas de Counter-Strike, em computadores velhos alinhados em fila. Já estavam ali há horas a provocar-se através dos auscultadores, com a rivalidade a intensificar-se a cada partida. O Alexei era mais velho, mais alto e melhor no jogo. Cada vitória vinha acompanhada de mais uma provocação, mais um comentário sarcástico naquela sala apertada, já carregada de fumo de cigarro e vapor de noodles instantâneos. A certa altura, a discussão passou a empurrões entre filas de cadeiras e os funcionários separaram-nos, mas deixaram-nos ficar, habituados a adolescentes barulhentos e torneios pela noite dentro. Algum tempo depois das 3 da manhã, o café acabou por fechar e pôs toda a gente fora, para o pátio frio.
O Alexander ainda ardia de humilhação, furioso por ter sido derrotado tão publicamente à frente dos outros jogadores. Testemunhas disseram mais tarde que ele e um amigo esperaram perto da entrada quando o Alexei saiu para a rua escura, com o casaco fechado até cima para se proteger do frio. A luta que se seguiu foi curta e brutal. Os punhos e as botas substituíram as espingardas digitais e os estrondo no cimento ecoaram mais alto do que qualquer efeito sonoro do jogo. Quando os vizinhos olharam pelas janelas, Alexei estava deitado imóvel no chão, com a cabeça e o peito gravemente feridos. Ele morreu em decorrência dos ferimentos. Um adolescente morto não por uma bomba plantada em um mapa virtual, mas por outro garoto que não conseguiu deixar o resultado de uma partida na tela, o Call of Duty SWAT. Em 28 de dezembro de 2017, Andrew Finch, de 28 anos, abriu a porta da frente de sua casa em Wichita, Kansas. Andrew não era um gamer profissional, nem sequer fazia parte da discussão que tinha começado online naquela noite. No entanto, em poucos segundos, estaria no centro de uma das mortes mais infames relacionadas com Call of Duty na história. As luzes brilhantes dos carros patrulha inundaram a rua e agentes armados já gritavam ordens vindas da escuridão. Mais cedo naquela noite, dois jogadores de Call of Duty em estados diferentes tinham-se desentendido por uma aposta minúscula, pouco mais do que trocos. Os insultos escalaram no Twitter e um deles envolveu um terceiro homem, Tyler Barris, de 25 anos, conhecido online por fazer chamadas falsas de emergência. Barris ligou para a polícia de Wichita e afirmou estar a manter a família refém numa casa, dizendo que já tinha disparado sobre o pai e planeava incendiar o local. A morada que forneceu era aquela que acreditava pertencer ao seu rival. Em vez disso, era a casa de Andrew Finch, onde a família tinha acabado de passar uma noite tranquila. Quando Andrew ouviu barulhos lá fora, saiu para a varanda desarmado, confuso com a luz forte repentina e com a silhueta dos agentes a apontar-lhe armas. As imagens da câmara corporal mostraram mais tarde que ele levantou as mãos e, por um breve momento, moveu-as em direção à cintura, talvez para puxar as calças para cima, talvez apenas por ter ficado assustado. Um dos agentes disparou um conectinho. Andrew caiu à entrada de casa enquanto os seus familiares gritavam lá dentro, sem perceberem porque é que a polícia estava ali. Morreu pouco depois no hospital, morto porque um desconhecido, a centenas de quilómetros de distância, usou os serviços de emergência como mais uma arma numa disputa online. Por causa de uma disputa trivial de Call of Duty, um verdadeiro pai de 2 filhos nunca mais voltou a casa. O tiroteio da família Halo. No dia 20 de outubro de 2007, Daniel Petrich, de 16 anos, entrou na sala de estar da casa da família em Brighton Township, no Ohio. Os seus pais, Mark e Susan Patrick, estavam sentados juntos no sofá a ver televisão depois de um serviço religioso à noite. Daniel ficou atrás deles segurando uma arma que tinha tirado secretamente da caixa trancada do pai, uma caixa que também continha outra coisa sem a qual ele acreditava não conseguir viver. Semanas antes, Daniel tinha se tornado obcecado com o novo lançamento de Halo 3. Devido a uma infecção grave e longas estadias no hospital, passou meses praticamente fechado em casa. E o jogo de tiros de ficção científica tornou-se a sua fuga. Jogava até 18 horas por dia em casa de um amigo, perdendo-se em campanhas onde a morte era temporária e as personagens ressuscitavam sempre. Quando o pai descobriu que ele tinha comprado uma cópia do jogo contra as regras da família, confiscou o disco e trancou-o juntamente com a pistola. O ressentimento fervilhava em silêncio. Para o Daniel, parecia que os pais lhe tinham tirado a única coisa que o fazia sentir-se poderoso e no controlo. Nessa noite de outubro, depois de encontrar a chave e abrir o cofre, levou tanto o jogo como a arma e desceu as escadas. Dizia aos pais para fecharem os olhos porque tinha uma surpresa. Depois disparou, matando a mãe e ferindo gravemente o pai. Daniel tentou simular um homicídio seguido de suicídio e fugiu na van da família com o jogo Halo no banco do passageiro, mas a polícia o deteve em poucos minutos. Em depoimento posterior no tribunal, um juiz diria que o adolescente parecia incapaz de compreender que balas reais não são como as virtuais, que neste mundo não existe botão de reiniciar. A tragédia de League of Legends. No final de março de 2018, o jogador profissional de League of Legends, Iliang Doublelift Peng, estava na América do Norte se preparando para uma partida crucial com sua equipe. Doublelift foi um dos atiradores mais famosos do jogo, um jogador cuja vida foi moldada por longas sessões de treino, luzes de palco tensas e multidões ensurdecedoras. Por trás desse sucesso estavam os seus pais, Wei e Hua, que em tempos tinham sido céticos em relação à sua carreira, mas que acabaram por ver o filho tornar-se uma estrela no jogo competitivo mais popular do mundo. Nesse mesmo fim de semana, o seu irmão mais velho, Yi Hong, regressou à tranquila rua suburbana no condado de Orange, onde os pais viviam. Mais tarde, os vizinhos recordaram-se de ouvir discussões acaloradas dentro da casa, sons de um confronto familiar que nada tinha a ver com esportes, patrocinadores ou prémios monetários. Quando os agentes chegaram após chamadas de emergência, depararam-se com um cenário que deixou até os detetives mais experientes em choque. O Apeng tinha sido morta à facada em casa. O seu marido Wei estava gravemente ferido, mas ainda com vida, tendo sido transportado para o hospital em estado crítico. Yong foi detido nas proximidades, acusado de assassinar a mãe e de tentar matar o pai, sendo posteriormente acusado de homicídio e tentativa de homicídio. A notícia do ataque chegou a Doublelift enquanto estava com a sua equipa.
Em poucas horas, fãs e outros jogadores inundaram as redes sociais com mensagens de apoio, enquanto as transmissões mostravam a sua cadeira vazia em palco. Para muitos espectadores, foi a primeira vez que perceberam que os heróis por quem torcem em arenas iluminadas continuam vulneráveis ao mesmo tipo de tragédias familiares que qualquer outra pessoa. Numa comunidade construída em torno de um campo de batalha de fantasia, uma das suas maiores estrelas foi subitamente forçada a lidar com uma perda real que nenhum jogo poderia reverter.